Tem algum convidado aqui hoje? Algum convidado? Alguém que não é cristão, que não veio aqui antes? Tem? Que pena, né? Nossa oportunidade é a gente trazer alguém no aniversário da igreja aqui. Não tem ninguém. Isso é falta de evangelismo, pessoal. Né? Significa que nós não estamos evangelizando. E pedir tanta igreja para estar em peso aqui nas quarta-feiras, porque nós teríamos convidados, né? Para estar aqui visitando. Então, isso assim demonstra, cada dia que tem um culto, que não tem visitante, significa que nós falhamos. Né? Nós mesmos, nós, todos nós. Tá bom? Vamos ler lá Mateus 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja romana, a católica, ela diz que essa pedra é Pedro. Então é sobre Pedro eles edificam a igreja. Ainda que Pedro tenha tido uma proeminência fora do comum, recebeu as chaves, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mas em momento nenhum Pedro é a pedra. Porque se o ser humano é a pedra, em qualquer momento essa pedra pode se tornar pedra de tropeço. É verdade ou não é? Graças a Deus, Pedro não é a pedra, mas sim a revelação que ele teve, que Jesus era o Cristo, e não que a pedra fosse Pedro, porque de qualquer momento Pedro se transformaria numa pedra de... Vamos ver se ele se tornou. Olha o versículo 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então, como essa pedra pode se tornar angular se ela se torne pedra de tropeço? Então, na verdade, a pedra é a revelação de que Jesus era o Cristo. Bem, queridos, o versículo 18, justamente o que ele fala sobre a pedra: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Espírito da verdade, aquele que tem revelado a Pedro que Jesus é o Messias, e também me revelou a mim, revelou a cada um de nós que estamos aqui, que Jesus é o enviado, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é aquele que era para estar sendo consumado. Ó Deus, obrigado por essa revelação que tivemos. Pois o próprio Jesus diz: graças te dou, porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos deste século, mas a quem? Os pequeninos. E nós te louvamos e te agradecemos, porque a nós também foi revelada essa verdade, Senhor. Nós te pedimos que a tua palavra venha nos despertar, porque o tema, ó Deus, do aniversário da igreja, desse mês de aniversário, é o despertar da consciência missionária. E nós queremos ter despertar da consciência evangelística, que queremos ter nosso despertar,
queremos estar despertos, Senhor amado, para essa missão ímpar que o Senhor colocou sobre nós. Por isso nós te pedimos, através do Teu Espírito, desperta essa consciência em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, queridos, nesse texto, Jesus diz que sobre essa pedra, essa revelação que Pedro teve, ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não. Vocês já viram porta a atacar? Porta não ataca. Porta, ela é atacada. Ou ela é aberta ou ela é arrombada. E se ela resistir com as suas fechaduras, muitas vezes vem qual é o nome daquele negócio que se usa do pessoal da SWAT aqui, acho que é o choque que usa para arrebentar a porta. Hã? Pé de cabra. Não, pé de cabra é muito antigo. Hoje é novo. É como aqueles lances antigos que tinha madeira, o cara vem com a porta. Agora é pequenininho, né? Acho que a SWAT usa nos Estados Unidos. Ah, sei. Pá! De ferro. Qual é o nome daquilo, Paulo? Não está na SWAT, viu? Então, irmãos, pastor Santos sabe. Qual é o nome, pastor Santos? Tá vendo? Tem que pôr rua aí. Tem não. Então, irmãos, Visão sociológica da coisa. Qual nome? Filosófica, pastor Alexandre. Coturno é boot, Davi. Oh, meu Deus do céu. Vai meter o pé na porta, boot. Então tá bom. Eu não desisti de tentar descobrir esse nome, né? Melhor coisa. Então, Genilson, tem gente que é pé na porta mesmo, né? Márcio é pé na porta. Né, Márcio? Bate o pé na porta. Irmãos, Deitou a bunda. a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Quem é a igreja? Nós, individualmente. A porta do inferno não vai prevalecer. Esse símbolo é de ataque, irmão. Por mais que estejamos lutando, pelejando, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a sua igreja. Não é que a igreja vai ficar resistindo ao ataque do inferno, não, irmão. É que a igreja vai atacar o inferno. É que a igreja vai bater nos portões do inferno. E quando é que eu e você fazemos isso? Quando pregamos o Evangelho para resgatar pessoas que estão cativas do diabo. Uma das manifestações de Jesus diz que ele veio, das revelações da manifestação dele, diz o quê? Que ele veio destruir as obras do diabo. A gente viu aqui que Pedro se torna uma pedra de tropeço. Ele diz: tem pena de ti mesmo, Jesus. Então a revelação não poderia ser Pedro, como a gente acabou de falar, porque a pedra é a revelação e não Pedro, porque Pedro se tornou uma pedra de tropeço. Mas nós que tivemos essa revelação, quando nós saqueamos o inferno, é quando nós pregamos o Evangelho. E muita gente, irmãos, diz assim: poxa, eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja domingo, trabalho de segunda a sexta, sábado eu vou no shopping, eu pego uma praia, ou eu vou visitar um parente, volto, durmo no domingo, e segunda de novo, pego no batente, vou até às 6, volto para casa, vejo a Avenida Brasil, durmo, acordo, terça-feira de novo, volto, é assim, né? Rotina. E eu estou na igreja domingo, eu estou na igreja quarta eu louvo o Senhor, recebo aquele alimento para aguentar até domingo, no domingo recebo para aguentar até quarta, e assim vai. Mas será que é isso que é atacar a porta do inferno? Será que realmente nós estamos atacando a porta do inferno? Ou vamos esperar o pastor Alexandre e o Lauci marcar o evangelismo na Praça Belmonte para a gente saquear a porta do inferno? A porta do inferno deve ser saqueada todos os dias. A porta do inferno deve ser saqueada todos os dias. Nós, no primeira quarta-feira que nós pregamos aqui, nós falamos sobre a personalidade de cada um. Alguns convidam para vir à igreja, não sabe falar muito, deveria, não está na escola dominical, né? Aí convida para vir para cá, eu não sei falar muito, me pergunta: mas Jesus nasceu onde? Belém ou nasceu na Galileia? Eu não sei. Falta de Bíblia, falta de escola dominical.
Né? Quem sabe não diz. Quem sabe não diz. Onde Jesus nasceu? Hã? Você sabe disso? Não diz. Tem gente que tem essas dúvidas. És tu, Belém Efrata, pequeno. Aí faz o quê? Olha, vamos lá na igreja. Vamos lá na igreja. Estou de novo convertido. Vamos lá na nossa igreja. Tem um culto lá 4 domingos. Igualzinho do papo. Jesus nasceu em Belém ou Belém Efrata? Belém Efrata. Ah. És tu, Belém Efrata, pequeno. Bem? A gente diz que ele nasceu em Belém. Só que Belém Efrata ficava 14 quilômetros além. Geografia bíblica. Então, irmãos, nós começamos a entender que a nossa vida cristã fica enfadonha. Porque, olha, não há tesouro, não há promoção em serviço, não há nenhum tipo de recompensa maior do que você ser um instrumento de Deus para levar alguém a Jesus. Não há nenhum tipo de... Olha, para quem realmente é nascido de novo, conhece o amor que Deus tem por uma alma, não tem recompensa maior do que você conduzir alguém a Jesus e ser o discipulador daquela pessoa. Estou dizendo que você vai falar de Jesus, não, aquele que vem, você prega Jesus, e no tempo certo essa pessoa quer caminhar com ele, e você leva essa pessoa a fazer a sua confissão pessoal, entregando a sua vida a Jesus. Que coisa maravilhosa! Isso me lembra Bill Hybels. Ele, certa vez, ele com 19 anos foi enviado para ver o Brasil, América Central, para levar dinheiro para os missionários. Seu pai era líder de uma missão. Ele com 19 anos, então, passou pela América Central, veio para a América do Sul, estava em Copacabana num período que o Rio de Janeiro era o glamour. Aquele período que todo mundo dizia, pô, Rio de Janeiro, Copacabana Palace. E ele então estava no hotel 5 estrelas, provavelmente Copacabana Palace, num bom restaurante, aos 19 anos, comendo uma excelente comida. E aí, quando ele vê um casal, aproximadamente 60 anos, e diz assim, olha, valeu a pena nós economizarmos a nossa vida toda para ter uma noite dessa aqui. E ele parou e começou a pensar, com 19 anos já estou usufruindo disso. Será isso é muito bom, mas será que a minha vida vai se resumir a comer num Copacabana Palace com uma boa suíte, com uma vista maravilhosa? É isso a minha vida? É isso que eu quero gastar minha vida? Esforçar-me arduamente para conquistar? É isso? Irmãos, preste atenção na coisa que eu vou falar para você. Não vale a pena investir nossa vida naquilo que não tem vida, naquilo que vai passar, naquilo que vai ficar. Quanta gente, irmão, se mata, arrebenta a família, arrebenta tudo por causa de uma paixão trabalhista ou por causa de um trabalho, seja lá o que for. Coisas que vão ficar aí, vão esquecer até teu nome. Mas, irmão, se você ganhar uma alma, essa alma vai ganhar mais outras almas, que vai deixar para o seu filho, aquele que foi o seu precursor, aquele que foi seu pai na fé. E o seu nome vai ecoar, às vezes, por anos e anos. Coisa que você gastou sua vida toda num empreendimento, ainda que seja legítimo, temos que trabalhar, temos que conquistar, bem, isso aí, Davi estava falando sobre isso. Mas, irmãos, quando a gente fala de ganhar almas, nós estamos falando de parar de trabalhar. Quando a gente fala de ganhar alma, pelo contrário, é aonde a gente trabalha, é aonde a gente estuda, é a gente sair de manhã e dizer assim para os taxistas de plantão, eu não vou pegar só um passageiro, eu quero fazer mais do que isso. Senhor, que hoje eu saia e eu não pegue só passageiro, Senhor, mas que eu possa pregar o Teu Evangelho, que eu possa, Senhor, amado, ser um instrumento Teu, para que almas se rendam aos Teus pés. Porque se você sair só para pegar passageiro, vai chegar uma hora que não vai aguentar mais. Isso não tem valor eterno. E Bill Hybels, com 19 anos, ele resolveu, falou, eu não vou gastar a minha vida. Cara, Fábio repete isso depois. Eu não vou gastar a minha vida naquilo que não dá vida. Coisas que vão ficar, coisas que vão passar. Eu preciso daquilo, mas o meu coração não vai estar naquilo. E ele se tornou então um homem que, vamos dizer assim, encabeçou várias missões no mundo inteiro. Irmãos, o que nós temos feito para ganhar vidas? Você sabia que muita gente nunca vai entrar numa igreja?
Mas Ele vai na sua casa se você fizer um culto no lar. Ele vai na sua casa se você der uma de Mateus, fazer um jantar e convidar uns amigos que você não vê a tempo. E ali você pode, numa intimidade, ganhar essa pessoa para o Senhor, pregar, saber como a vida dele está. Isso é saquear o inferno. Isso é dizer que a porta do inferno não prevalecerá. Queridos, abra 1 Coríntios 2 comigo. Vamos acompanhar uma coisa. 1 Coríntios 2. Você não precisa ser intelectual para ganhar almas, amém? Você não precisa estudar profundamente teologia para ser um ganhador de almas. Você precisa ter o coração inflamado. Por isso que o tema desse mês é despertar a consciência evangelística. Olha só o que Paulo diz. Os coríntios, gente de fala grega, gente longe da comunidade de Israel, gentil. Olha o que Paulo diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Se você for ler esse texto todo, você vai ver que ele vai bater na sabedoria. Por quê? Porque ele está pregando a uma nação que é o berço da sabedoria. A conversa daqueles filósofos lá era se realmente Sócrates havia sido injustiçado ou não, se ele realmente deveria ter morrido envenenado. Os debates filosóficos da época, eles estavam debatendo se Aristóteles estava certo porque apoiava a escravidão. Será que Aristóteles está certo porque apoia a escravidão? Porque tem pessoas que precisam ser comandadas ao invés de comandar? Ou se Platão estava certo com o seu mundo das ideias? Tudo tem o seu princípio, numa dimensão acima da natural, dos sentidos. Eles debatiam isso, e Paulo era um profundo conhecedor dessa cultura, mas ele resolveu não saber nada disso, porque ele não chegou lá com palavras de sabedoria humana, com ostentação de linguagem. Ele não deixou o orgulho intelectual inflamar o seu coração. Ele não permitiu chegar para os filósofos, ao invés de pregar Jesus, eu vou dizer o seguinte: olha só como é que eu sei, tanto quanto você. Eu conheci a vida de Aristóteles, politicamente correto, não sei o que. Ele não queria saber disso. Se viesse questões genuínas, ele iria responder genuinamente, que ele estava inteirado do assunto, mas ele não queria saber dessas coisas. Você não precisa conhecer a vida de Aristóteles, de Sócrates ou de Platão, para que você seja alguém, se torne um instrumento de Deus na vida de alguém. Olha só o que ele diz mais. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque ele está dizendo assim: faça uma reminiscência, faça um retrospecto, volte ao passado, vê se eu cheguei cheio de orgulho pregando: olha, eu conheço Heráclito, eu realmente concordo com ele, com que as águas não batem duas vezes no mesmo lugar. Eu não vim pregando nada disso. Olha o que ele diz. Porque decidir é uma decisão pessoal. Porque decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Qual era a mensagem? Olha, existe alguém que veio nesse mundo, é o Filho de Deus, e morreu por você. Ele deu sua vida, sabe para quê? Para te perdoar. Ah, mas eu me arrependo dos meus pecados. Eu realmente todo dia olho um por um, poxa, por que eu fiz isso? Irmão, se arrepender de pecado não salva ninguém. O que salva uma pessoa é olhar para Jesus. O que ele diz em Isaías? Olhar para mim e sereis? É você entender o que ele fez por você. Porque o que tem de gente arrependida que não teve encontro com Jesus, é Jesus que salva, não é o seu arrependimento, senão estaria em você. O arrependimento é parte do processo, mas é olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que morreu por nós. E Paulo decide fazer isso, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Paulo sabia que a situação que ele ia enfrentar não era uma situação fácil.
mas ele decidiu de antemão, antes de chegar, não ficar se baseando, se fundamentando, se esmerando em sabedoria humana, porque é passageira. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que demonstração é essa? É quando o Espírito Santo está usando o que você está pregando para transformar vidas. Quer ver se você está pregando a palavra do Espírito do poder? É quando vidas estão sendo transformadas. Palavra bonita, intelectualidade não transforma coração. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso nós temos que entender que é o Evangelho que tem que ser pregado. O que Jesus fez, o que Jesus se propõe a fazer, o que Jesus está chamando. Aí você vai ver, caramba, Deus está usando essa mensagem com poder. Olha Paulo dizendo mais: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Os filósofos, a filosofia o tempo todo muda, irmão. Você não pode se agarrar a nada da filosofia. Ela muda o tempo todo. Olha o que ele diz: entretanto, expomos sabedoria dos experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a quê? Se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Amém? Deus pré-ordenou desde a eternidade esse mistério de que Jesus seria o caminho, a verdade e a vida, para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vocês estão dando para entender? O evangelho que vocês vão pregar é simples. Não precisa conhecer psicologia, não precisa conhecer filosofia, direito. Isso tudo aí é bom para o nosso crescimento, como Davi falou, pessoal. Mas para você ser um instrumento de Deus, o que basta é você confiar na simplicidade do evangelho. É por isso que os maiores ganhadores de alma no meio da igreja às vezes nem aparecem. Eu me lembro da Vera, quando se converteu, vendia a CUT. Quando ela se converteu, a única coisa que ela fazia assim: vamos lá na nossa igreja, olha, Jesus é tão bom, vamos lá. E quantas pessoas se converteram nesse lugar? Derinha, Paulo, irmão dela, Clarinha, e um monte de gente. Pergunta para Clara quem é Heráclito, para Vera quem é Heráclito, quem é Aristóteles. Ela já até ouviu falar, acho que ela comprou um sapato com aquele nome uma vez. É o poder de Deus, irmãos. Porque quando você fala do nome de Jesus, quando você fala no poder de Jesus, quando você fala dos feitos do Senhor, quando você declara, sabe, esse mistério da salvação, mistério da cruz, o Espírito Santo usa aquilo com poder no coração. Ele usa com poder. Por isso nós temos que acordar, despertar como igreja. A gente na tua rua, há pessoas no teu trabalho, a gente, sabe, aonde você tem estudado. Não vá para a escola só para aprender uma matéria. Observe alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor, alguém que o Senhor muitas vezes vai colocar ao seu lado para sentar, alguém que tem se apaixonado com você, arrebentado, que dentro da contextualização que ele está vivendo, você vai poder falar do amor de Deus. Mas para isso, nós precisamos estar acima de querer vender um objeto, acima de querer aprender a matéria, acima de querer pegar só um passageiro para o táxi. Nós temos que estar com a visão acima disso. Vocês estão dando para entender? Não é excluir uma para colocar a outra. É dizer: Senhor, obrigado por essa oportunidade. É levantar de manhã: Senhor, que eu, Pai querido, chegue na faculdade. Ó Senhor amado, que eu não aprenda só uma matéria, mas o Senhor me deu a oportunidade também de levar o seu nome. Que eu pegue um passageiro, sim, Senhor, mas que o Senhor incline meu coração, o Senhor envie alguém pronto, preparado para ouvir a tua palavra.
Isso tem que estar desperto dentro de nós, tem que estar despertado na nossa consciência. Por isso que é o despertar da consciência evangelística, porque tem gente que Deus coloca do nosso lado, a gente não quer falar de Jesus, parecemos espiões secretos, não queremos dizer que somos crentes, não queremos passar... E acabou! Ficamos 5 horas esperando para ser atendido no médico, ficamos 5 horas do lado de alguém falando de um monte de baboseira, e em momento nenhum entendemos que todos os caminhos levam a Roma, e todos os caminhos também levam para a gente falar de Jesus. Todos os caminhos levam. Eu lembro de um amigo que, o pastor Jorge Portugal, ele dizia: irmão, se eu estiver na rua, e a menina der um tropeção, eu digo: olha, essa pedra tropeça aqui, ó, a Bíblia fala sobre ela. Sabe quem é essa pedra tropeça? É o inimigo, já vou falar dele? Ó, Jesus veio destruir ele. Ele começava: todos os caminhos levam à evangelização. É só a gente estar ligado, desperto. Até soltando pipa a gente fala de Jesus. Ela cortou, foi estafada. É igual pipa voada. É assim mesmo, a gente quando tem Jesus, a gente é assim, ó, pipa voada. A gente não tem limite, faz um monte de besteira. Tudo leva a Jesus, só não leva se você não quiser. Um pouquinho de criatividade e imaginação, você vai encontrar um caminho para falar do amor de Deus. Pode me dar qualquer coisa aqui que eu vou achar com você junto aqui um caminho para a gente falar para o Senhor. Porque todos os caminhos levam a evangelização. E isso sabe, irmãos, o dia que a igreja realmente despertar para isso, não vai ter um culto aqui de quarta-feira ou de domingo que não tenha um convidado. Não vai ter um culto aqui que não esteja alguém aqui falando assim: poxa, eu vim aqui porque o fulano de tal me convidou, eu vim aqui porque o fulano de tal, eu entreguei a vida junto com ele no meio do ponto de um ônibus. Lá no meu trabalho, nós fomos no banheiro, irmãos, eu dentro da boate, já orei com uma pessoa para entregar. Aonde você estiver, irmãos, é qualquer lugar. Mas nós ficamos focados nos nossos afazeres. Aí chega sábado, estamos mortos, queremos fazer alguma coisa. No domingo é um tédio vir para a igreja, porque a vida que a gente recebe aqui, o ensinamento, o cultuar ao Senhor, o adorar o Espírito em verdade, o viver com Ele, ter a comunhão que nós temos aqui, parece que é só nosso, é individual, é o meu umbigo. Isso tem que ir lá para fora, meu querido. Isso tem que ser levado. Estou falando sério com você, estou falando comigo também. Isso tem que acabar. Como eu tenho intimidade com um fretista, o cara abastece o meu carro 1 ano e eu nunca perguntei: como é que você está? Para a tua família também? E pedi ao Senhor uma oportunidade para falar do amor de Deus. Como? Eu falo do futebol, eu falo de tudo, mas nunca me preocupei com a alma daquele homem. Nunca fui tocado pelo Espírito Santo, ou me deixado tocar, melhor dizendo, para entender que ele precisa também ouvir o Evangelho. Irmãos, Paulo foi enfrentar um monte de intelectuais, e ele não, sabe, falou: não, esse pessoal já tem a opinião formada, esse pessoal aí vai confrontar o Evangelho. Não, ele foi porque ele não foi debaixo da sabedoria humana, porque talvez se ele fosse debaixo da sabedoria humana, ia ter o quê? Confrontação. Ia ter opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, modo de ver aquilo ali diferente, e acabou a pregação. Mas ele foi debaixo do poder do Espírito de Deus. Se ele tivesse de colocar algum ponto ali, beleza, mas isso seria talvez o último artifício dele, porque ele decidiu pregar o Evangelho. Irmãos, nós temos que pedir a Deus, pedir ao Senhor que nós venhamos a provocar um impacto, uma reação em cadeia para cumprir o ID. Você sabe o que é isso, pastor Alexandre? Às vezes é uma família que não se ama, se odeia. Acho que a Ana que me falou no outro dia que na rua dela ela conheceu um cara que era um docinho, e a filha dele parecia apaixonada, que ela foi conversar com a filha dele, como havia ódio dele para com ela e dela para com ele. Pai e filha. Quanta gente está assim, odiando a sua mãe, odiando o seu pai, não tem ponto de carinho por eles. E que você pode ser um ponto de contato. Aquela família, aquela menina ou aquele homem, seja lá quem for, conhecer Jesus, e levar também o seu familiar a conhecer Jesus, quebrar às vezes, porque vai aprender a perdoar, pedir um perdão, falar: me perdoa, eu errei. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, isso é para crente também, ou coisa difícil é alguém pedir perdão, cara.
uma das coisas mais ensinadas pela boca do mestre. E o orgulho do homem e da mulher não permite pedir perdão. Que dificuldade! É verdade ou não é? É verdade. Olha, irmão, como o nosso coração é duro. E quando pedimos perdão, já nos amamos. Porque se a pessoa fala assim, porque você me magoou. Peraí, a gente já vai atacar. Pede perdão e cale-se. Reconheça o teu erro e acabou. Uma coisa difícil. E às vezes um perdão, meu irmão, olha, um pedido de perdão acaba com mágoa, acaba com ressentimento, porque tem gente que está doido para se abraçar e dizer te amo, mas essa barreira do orgulho não deixa. Fala, Deus. E é o que mais Jesus nos ensinou. E aí você prega Jesus, essa pessoa se encontra com ele, leva para o seu pai, leva para a sua mãe, a mãe vai levar para o neto vai, é uma reação em cadeia infinita, dona Denise, não tem fim, é legado que não tem fim. Você sabe o que é isso? Você, um instrumento de Deus para mudar vidas, mudar a história de uma família inteira, de uma posteridade inteira. E nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas efêmeras que vão passar. Estamos gastando a nossa energia, tudo o que a gente tem, todo o nosso dinheiro em coisas que apodrecem e enferrujam, ajuntando tesouro na terra. Irmãos, que meu coração no teu venha despertar, se inflamar por prazer, para alegria. Eu me lembro que quando eu me converti, nos primeiros 7 anos, quando eu entrava numa igreja que eu via alguém vindo da frente chorando, eu chorava junto. Jesus, caramba, a festa no céu hoje. Eu quero estar banqueteando também com o Senhor. Mas não decisões espúrias, decisões verdadeiras, decisões, sabe, que são levadas, sabe, a fico, porque entendeu o Evangelho, porque o Espírito está trabalhando. Não forçação de barra, enquanto a pessoa não levanta para entregar Jesus, e fica, Jesus! Irmão, alguém que entrou, que o Jesus já está trabalhando, na hora que você fizer, irmão, venha confessar o Senhor, você quer orar, meu irmão, é na hora, o Espírito Santo traz. Às vezes até alguém usa, você quer ir lá, a pessoa... Quero. Mas não aquela coisa de forçação de barra, coisa chata, aquele escudo pesado. A pessoa não quer nem ir lá, porque chega em casa com um complexo de culpa porque não aceitou Jesus. Diga todos os dias ao Espírito Santo: hoje que eu faça mais do que trabalhar, ajuda-me a fazer mais do que vender, ajude-me a fazer mais do que pegar passageiro, ajuda-me, Pai querido, a fazer mais do que analisar documento, vender mais do que Avon, aprender mais uma nova matéria do colégio, muito mais, a cumprir uma missão, Pai querido, superior a tudo isso. Ajuda-me a entender que tem gente que está comigo há anos, que eu preciso pregar no mileu. O que é o mileu? Naquele momento que Deus vai preparar o coração dela, aquele momento que você fala assim, o Espírito Santo fala, é agora. Mas nós estamos muito atarefados, nem percebemos o outro que está precisando, não é verdade? O ativismo. Me lembro da história de um cara muito famoso em Londres, naquela época do século XIX, os que eram cocheiros eram muito famosos. E tinha um cocheiro desse famosíssimo. E uma vez esse cocheiro, já lá para o seu finalzinho da vida, muito conceituado, mas ele tinha perdido toda a sua moral, toda a sua respeitabilidade, porque ele tinha caído no vício da bebida. Mas continuava lá levando a cocheira dele. Um dia o ministro do Evangelho subiu em cima dessa carroça e ele começou a desabafar com esse ministro do Evangelho. Poxa, perdi isso, perdi família, perdi respeito, perdi tudo, eu não consegui me controlar, hoje eu moro assim, moro assado, perdi meu dinheiro.
Onde eu passo, as crianças gritam quando eu estou alcoolizado. Você vai lá, bêbado. Perdi todo o meu caráter, toda a minha moral, tudo aquilo que eu construí durante anos foi jogado pelo esgoto, porque eu me permiti viciar no álcool. Aí esse ministro sabiamente disse o seguinte: veja bem, se de repente essa carroça aqui desgoverna, e você, com todos os seus anos, começa a tentar parar os cavalos, começa a tentar resolver o problema e você não consegue. E do seu lado, ao invés de estar sentado eu, estivesse um especialista em domar cavalos, especialista em manobras de charrete, o que você faria? Na hora eu entregaria as rédeas para ele. E ele falou justamente, não me leu, ele falou justamente assim: é justamente isso que você tem que fazer com todos esses seus problemas. Vou te apresentar alguém que é especialista para tratar deles. Entrega tudo isso na mão dele. E aí ele apresentou o Senhor Jesus para ele. E é isso que a gente tem que fazer. Levar as pessoas, não a confiar no pastor, não a confiar na menina do som, não a confiar nos diáconos, porque não podemos fazer nada. É levar as pessoas a confiar em Jesus. Porque eu estou aqui com vocês, a gente só vai se ver agora domingo. Mas o Senhor vai estar todos os dias do teu ladinho. É nele que você pode confiar. É com ele que você vai ter que fazer assim: toma as rédeas dessa situação, Senhor. Toma as rédeas do que eu estou vivendo nas tuas mãos. E passe a confiar nele. Isso é entregar a vida a Jesus. E talvez você ainda não tenha feito isso na sua vida. Você vem à igreja, você faz todas as coisas, mas você realmente ainda não entregou a rédea da sua vida na mão do Senhor. Você tem tentado dirigir, tentado resolver todos os problemas com o seu jeitinho, com as suas artimanhas, com os seus contatos. E então Jesus sai e deixa você sozinho. Você precisa aprender a entregar as rédeas na mão do Senhor e dizer: Senhor, cuida, porque se o Senhor não fizer, eu não quero que o homem faça. Talvez só falte isso para você. Frequentar a igreja não é confiar em Jesus. É isso que talvez o rapaz tenha tentado passar, muita gente não entendeu. Estar na igreja todos os dias, de segunda a sexta, não resolve o seu problema. Não muda o seu destino. Jejuar todos os dias da semana também não muda o seu destino. Tudo isso é consequência de algo que foi feito, a sua entrega total ao Senhor. E aí, conforme o Espírito for te guiando, vai fazendo essas coisas. Amém? Pedir os meninos para estarem tocando aqui. Vamos fazer do evangelismo estilo de vida. Vamos fazer da proclamação do evangelho no mileu, entendendo a pessoa. É por isso que é tão importante a pregação do evangelho. Quando Deus proporciona um encontro, um contato facilitador. Quando a pessoa às vezes não sabe nem que você é cristão, e ela se derrama falando dos seus problemas, e aí o Espírito Santo fala assim: é esse caminho, você vai usar aquele caminho. Vamos ficar de pé. Vamos pedir o Espírito Santo para nos despertar.